Olá meninos e meninas, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse pão, ó, de liquidificador. É um pão que fica bem fofinho e dá para fazer para vender, tá? Esse vídeo ele vai ser um vídeo um pouco longo, que eu vou dar algumas explicações sobre pão. Olha como fica fofinho, tá bom? Bom, nós vamos precisar de farinha de trigo, água em temperatura ambiente. Eu estou usando fermento fresco, biológico, você pode usar o seco, tá? Sal, açúcar, ovo e óleo. Eu estou usando 1/4 de um copo de requeijão de óleo, é bem pouquinho mesmo, tá? Nós vamos bater no liquidificador. Lembrando que a receita está na descrição do vídeo. Então, nós vamos colocar a água, o óleo, o ovo, o sal e o açúcar para bater. É bem rapidinho, tá? É só mesmo para misturar isso. Bateu, gente? Vamos colocar para bater, tá? Depois que você vê que bateu, que tá bem misturado, nós vamos colocar o fermento. Isso, nós vamos bater também o fermento no liquidificador. Porém, nós vamos bater bem pouquinho, só para misturar mesmo. Vamos pegar essa mistura, vamos colocar numa bacia e aí começa a explicação. Gente, não coloca toda a farinha de trigo, vai colocando a farinha de trigo aos poucos. Porque quando você coloca toda a farinha, você tem grande chance de errar o seu pão. Ele pode ficar pesado, a massa pesada pode ficar dura. Porque depende muito da qualidade da farinha que você está usando, do tamanho do ovo. Tudo isso vai influenciar a quantidade de farinha que você vai usar. Então, você pode usar um pouco mais, um pouco menos. Então, é melhor você deixar a sua massa mais mole. E na hora que você for passar um rolo, que você estiver sovando, você ir acrescentando farinha, do que você colocar tudo agora de uma vez e de repente o seu pão ficar duro, tá? Uma outra coisa que eu queria deixar bem claro para vocês é quanto ao fermento. Hoje na minha cidade está fazendo 29 graus, com sensação de 33 graus. Eu estou usando nesta massa 7 gramas de fermento biológico fresco. Você pode usar o seco? Pode. Aí você tem que ver a proporção, tá? Para o seco. Eu estou falando de temperatura para vocês terem uma noção, tá? O fermento não precisa ser muito fermento, gente, porque às vezes tem gente que faz pão e você come e fica com azia, porque é muito fermento. Nem todo mundo pode comer muito fermento, tá? Então, eu queria deixar explicado essa parte do fermento. O que eu fiz, gente? Eu sovei a massa um pouquinho, tá? Tampei ela com um saquinho e com uma toalha e deixei crescer até dobrar de volume, ó. Ela dobrou de volume e aí nós vamos trabalhar ela. Aí você tem algumas opções. A primeira opção é você sovar essa massa e já pode cortar os pãezinhos que você quer fazer, se você quiser fazer grande ou se você quiser fazer pequeno, e já modelar e deixar crescer. Essa é a primeira opção que você tem. Porém, não vai ficar uns pãezinhos muito mole. Vai ficar mole, tá? Mas não vai ficar igual o que eu estou fazendo, tá bom? Vai dar uma diferença na textura. Então, se você for fazer assim, você já fique ciente que vai dar uma diferença na textura. A segunda opção é essa que eu estou fazendo aqui, ó, do rolo. Você vai passando um rolo, pode ser uma garrafa. Esse rolo tem gente que chama de pau de macarrão, tá? Ou pode ser um copo. Você vai passando ele, você vai percebendo que a massa ela ainda vai grudando na mesa e no rolo. O que você vem fazendo? Você vem colocando farinha de trigo aos poucos e vai continuando passando o rolo até desgrudar ela, tá? Totalmente da mesa. Aí ela tá no ponto. Essa é a segunda opção. Fica bom, fica diferente da primeira opção que eu falei para vocês. Porém, eu não vou usar nenhuma das duas. Eu vou passar no cilindro, tá? Olha, assim a massa ainda está precisando de farinha. Tá vendo? Quando ela fica pipocada, quebrando. Então, eu vou colocando farinha
e vou passando no cilindro, tá bom? Até a massa ficar lisa. Eu passei, gente, para mim ajustar essa massa 7 vezes no cilindro, tá? Então, eu passei 7 vezes no cilindro. Se fosse no rolo, você teria que passar um pouco mais, para tentar chegar próximo ao cilindro, tá? Porque o cilindro dá uma diferença muito grande. Você não precisa ter um cilindro elétrico. Se você tiver um cilindro aquele manual, você pode também fazer no cilindro manual, não tem problema. Mas se você não tem cilindro, pode colocar, passar um copo, passa a garrafa, passa o pau de macarrão. Só passa várias vezes, que aí o seu pão vai ficar bem fofinho, tá bom? E se você não quiser fazer nenhuma das duas opções que eu falei, também tem a opção de você sovar bem essa massa e fazer os pãezinhos. A diferença é que só muda, gente, a textura, tá? Porque quanto mais você mexe nessa massa, você cilindra ela, mais fofo fica, tá ok? É super simples. Bom, olha, a minha massa já está lisa. O que eu vou fazer agora? Eu vou enrolar esta massa, porque eu vou fazer só 2 pães grandes, tá, gente? Vai dar mais ou menos 2 pães de 600 gramas, por aí, né? Eu esqueci de pesar, mas vai dar mais ou menos isso daí, tá? 2 pães de 600 gramas, ele antes de assar. Depois de assado, eu não pesei, mas deve ser a mesma coisa, tá? Eu não pesei para... Bom, depois que eu enrolei, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma forma, não precisa untar essa forma, gente. É só pegar e jogar um pouquinho de farinha de trigo em cima, ó, e colocar o pão. E aí você cobre ele com guardanapo, tá? Até você terminar de fazer o segundo pão, tá? É só isso. Não gruda, gente, não gruda. Não precisa se preocupar porque não gruda, tá bom? Eu tô fazendo uns cortes nele para dar um charminho, mas não precisa você fazer, você faz do jeito que você quiser. Se você quiser, você pode pincelar uma gema de ovo também em cima. Eu não fiz isso, tá? Eu coloquei ele para assar sem nada em cima. Aí você cobre e deixa crescer. Olha como ele ficou. Eu esqueci de gravar a parte, mas eu tirei a foto, olha como ele ficou. E aí eu vou levar para o forno, gente. O forno 140 graus, vai demorar aproximadamente 1 hora assando. É isso mesmo, ele vai assar devagar. Ele não pode assar rápido para não ficar cru, tá bom? Ele tem que assar devagar. Olha, eu já desenformei. Você desenforma ele ainda quente, fica melhor, tá? Ele está super quente. Olha como ele está fofinho. E olha o tamanho que ficou esses pães, tá? Com 7 gramas só de fermento, tá bom, gente? A questão é que quando se faz pão, não pode ter pressa. O pão, ele tem o tempo certo para crescer. Eu comecei a fazer esse pão, era 2 horas da tarde, né? Desde de amassar. Quando deu 6 horas, eu levei ele para o forno, né? Todas as etapas. Eu levei ele para o forno, 6 horas. Às 7 horas eu tirei ele do forno, da noite, tá? Então, assim, não adianta ter pressa. Pão você tem que fazer, deixar ele crescer no tempo certo dele, tá bom? Olha como ficou fofinho. Outro detalhe, se tiver frio, você pode aumentar mais esse fermento. Dependendo, você pode até dobrar a quantidade. Mas não coloca muito para não ficar com gosto de fermento, não ficar com cheiro de fermento e não dar azia, tá? Então, no máximo, você coloca 10, 12 gramas de fermento se tiver mais frio. Olha como ficou fofinho, tá ainda meio quente. Eu vou passar manteiga, gente, não é nem margarina. Vocês sabem que a manteiga ela é meia mais dura, um pouquinho. E olha como tá derretendo, tá? Porque tá meio ainda morno. Espero que vocês tenham gostado da receita, tá? Quem gostou, não esquece de se inscrever no canal, dá um joinha também para ajudar a gente, né, a crescer no canal, tá? E se inscreva no canal para sempre que tiver vídeo você receberem as novidades, tá bom, meninos e meninas? Tchau, tchau, um beijo, até o próximo vídeo. Tá uma delícia esse pão, viu, gente?